H-O-R-N-E-R vai para F-E-R-R-A-R-I. No vídeo de hoje vamos ver as hipóteses do futuro de Christian Horner, ex-diretor de equipe da Red Bull. Vamos analisar para qual equipe ele provavelmente irá e refletir sobre isso. É necessário analisar as férias de Toto Wolff e Max Verstappen na Sardenha, que não foram coincidência, e ouvir o que Verstappen tem a dizer sobre a saída de Christian Horner. Quanto tempo o Garden em Lille vai durar? E finalmente vamos ver o problema da Ferrari que será resolvido na Bélgica. Antes de começar, deixe um like para apoiar. Vamos começar agora com o vídeo. Christian Horner deixou oficialmente a Red Bull incendiando o paddock. E se ele fosse para a Ferrari? A resposta direta, segundo muitos, é não, isso não vai acontecer. Não por agora e talvez nunca. Por quê? Simples, Horner não é compatível com Maranello. A Ferrari é um sistema fechado e hierárquico que não aceita gerentes centralizadores. E Horner não é apenas um simples chefe de equipe, ele era Chief Executive Officer, também gerenciava o marketing, queria plenos poderes, um pouco como Toto Wolff para entendermos. E na Ferrari, ninguém comanda acima do cavalino, muito menos um britânico com ambições de coproprietário. Vasseur ainda está com o contrato prestes a vencer, mas Benedetto Vigna deixou claro que há tempo para decidir. E mesmo que Horner seja tecnicamente de outra categoria, a cultura da Ferrari nunca lhe permitiria o controle. Além disso, Horner não é alguém que se contenta. Aos 51 anos, ele quer dar outro salto, construir, comandar e moldar uma equipe, como por exemplo a Alpine, onde Briatore lhe daria carta branca. A Ferrari, por outro lado, quer pessoas em seus lugares não líderes totais. Existe um precedente de contatos anos atrás, mas tudo acabou rapidamente. O motivo é que Christian Horner queria decidir tudo, a Ferrari disse não, e hoje as condições não mudaram, então sim, Horner na Ferrari é uma sugestão. Como fã, faz sentido. Ele é um ótimo diretor de equipe como Toto Wolff, que consegue levar uma equipe do nada ao sucesso. No entanto, se o víssemos novamente na Fórmula 1, seria em uma equipe onde ele poderia comandar. Em Maranello, o poder é dividido, não pode ser centralizado em uma única figura. E este é o ponto que na Ferrari há um sistema hierárquico com diferentes figuras à frente de diferentes papéis. Christian Horner na Red Bull tinha quase total poder, e isso é o que não estava bom para Max Verstappen. Também por isso houve muitas discussões internas entre Jos Verstappen e o próprio Christian Horner, justamente porque Horner tinha muito poder na Red Bull. Quase opressivo. Na Ferrari, algo assim não poderia acontecer, tanto porque temos Benedetto Vigna e John Elkann que têm muitos poderes. E então, o chefe da equipe não tem a mesma importância que Toto Wolff pode ter na Mercedes, que também é sócio da empresa. Mas antes de entrar em detalhes sobre o futuro de Christian Horner, que já dei uma prévia para vocês, precisamos analisar a história de Lawrie McTee e entender por que a Red Bull o escolheu como futuro chefe da equipe. O que ele tem de diferente de Christian Horner? Após 20 anos liderando a Red Bull, o homem que construiu uma das equipes mais vitoriosas da história foi deixado de lado. A notícia foi dada por ele mesmo na fábrica em Milton Keynes, com a voz embargada pela emoção. Horner anunciou que não estará mais envolvido operacionalmente na equipe, o bastão passa para outros. Em suma, a Red Bull virou a página e quem assume seu lugar é Laurent McTee, até hoje chefe de equipe dos Racing Bulls, ex-Ferrari. Um retorno espetacular a Milton Keynes, com uma promoção imediata a Chief Executive Officer e chefe de equipe da Red Bull Racing. Um duplo papel que nem mesmo Horner tinha anteriormente. A decisão foi tomada rapidamente. Ao lado de Horner, também se vão duas figuras-chave de sua gestão, o diretor de marketing e o responsável pela comunicação. Uma verdadeira e pura ação. Oliver Mintzlaff, gerente da Red Bull responsável por projetos e investimentos globais, confirmou tudo. Ele agradeceu publicamente a Horner, mas a mensagem é clara. Termina ou não? A pergunta agora é: o que desencadeou tudo isso? Segundo muitos, por trás da demissão estaria a disputa perdida com Verstappen. E se realmente Max impôs seu peso político até tirar Horner, então a mensagem é ainda mais forte. A Red Bull de hoje é a equipe de Verstappen. Horner sai de cena emocionado, mas não quebrado. Ponto final. Na verdade, ele permanece sob contrato, continua poderoso e é uma figura em busca de uma nova missão. Enquanto isso, Messier assume o comando da equipe mais vitoriosa dos últimos anos, um salto enorme, cheio de expectativas e pressões. Ele vai aguentar e é inevitável que atrás da escolha de abandonar Horner também esteja Max Verstappen. Porém, precisamos entender se é um ponto positivo ou negativo para a Red Bull? Positiva, no sentido de que Verstappen quer reestruturar a equipe e permanecer na Red Bull, para moldar uma equipe ao seu redor, nomeando uma figura como Laurent McTee como líder que é gerenciável. Ou se, ao contrário, essa saída de Horner é o fracasso total da Red Bull Racing, e então Max Verstappen abandona um navio que já está afundando. E para isso é necessária uma reformulação total que começa do topo. Esta é uma pergunta a qual só poderemos responder em alguns meses.
No momento, só podemos especular se Max Verstappen ficará ou partirá em 2026. Temos notícias da Holanda, mas antes. Tudo começou meses atrás, com uma luta silenciosa entre duas almas da equipe. De um lado, a propriedade tailandesa com Challenge Ovidia, que sempre apoiou Horner. Do outro, a frente austro-holandesa com Jos Verstappen na linha de frente para derrubá-lo. Mesmo em Silverstone, no último fim de semana, Jos e Horner foram vistos discutindo no paddock. Rostos tensos, tensão palpável. Poucos dias depois, o terremoto. Horner foi demitido imediatamente. Muitos gritaram sobre o grande golpe de Khan. Verstappen, de acordo com essa versão, a Red Bull demitiu Horner para reter Max e impedir que ele fosse para a Mercedes em 2026. Uma jogada desesperada para ganhar tempo, esperando que o 4 vezes campeão do mundo fique pelo menos por mais um ano. Mas da Holanda chegou numa versão diferente, muito diferente. O jornalista Eric Van Haren, próximo à família Verstappen, escreveu no The Telegraph que os rumores sobre um pedido do clã Verstappen para tirar Horner são absurdas, Max. Horner recebeu uma postagem pública como cumprimento, um gesto formal. Porém, de acordo com muitos, o Palácio Rios não se comoveu com sua partida. Então quem está dizendo a verdade? A verdade é que essa jogada não garante a permanência de Verstappen. O futuro segue incerto. Max decidirá no verão, avaliando o que a nova Red Bull pode lhe oferecer sem Horner. Ou se aceitar o cortejo de Toto Wolff. Raymond Vermeulen, que é o gerente de Max, foi claro. Olhamos apenas para o aspecto esportivo. Traduzido, vencer sempre. Um pouco da mesma mentalidade que Marc Marquez também teve na MotoGP, se pensarmos sobre isso. Ele não queria ficar em uma equipe renomada como a Honda e escolheu começar de baixo. Com a Ducati Gresini, porque o objetivo era pilotar uma Ducati vencedora. Porque os campeões são feitos assim, eles também querem o melhor equipamento que lhes permite lutar pela vitória. E se a Red Bull não for capaz de oferecer a Verstappen um carro para lutar pelo título, Max vai embora. O que resta hoje é uma Red Bull completamente transformada, com Horner fora, Mack em rampa de lançamento. Vimos também no ano passado a saída de Adrian Newey, a propriedade austríaca retomando o controle. E um Max cada vez mais poderoso. Mas cuidado, se o projeto técnico, político e esportivo de uma equipe de milhões gira em torno de um único homem, o risco é altíssimo. A Red Bull perdeu seus arquitetos Newey, Marshall e Whitley, agora só resta o Max. Mas será o bastante para se manter no topo, ou melhor, retornar a ele? Este é um jogo de xadrez, certamente se joga. Sobre o contrato de Verstappen. Se Verstappen permanecer na Red Bull, a Red Bull também pode aspirar a algo mais nos próximos anos. Mesmo que o projeto 2026 não seja convincente, na verdade, está longe disso. De acordo com rumores do paddock, a unidade de potência da Red Bull Powertrains é a mais atrasada entre as 8, embora isso não seja uma certeza. Mas também temos que ver a relação entre Max Verstappen e Toto Wolff. Christian Horner foi desacreditado logo após o Grande Prêmio da Áustria. O desempenho do carro caiu muito, Verstappen foi longe demais na curva 3 e a McLaren ganhou 1 segundo na qualificação. Naquele momento, a liderança da Red Bull percebeu que as coisas estavam desmoronando e que a única maneira de evitar a fuga de Max era se sacrificar. Horner fim. Apesar da lealdade dos proprietários tailandeses, a família de Ovidia abandonou Horner e por isso a parte austríaca da equipe prevaleceu. Mas atenção, agora o jogo se move para a Sardenha. Sim, porque enquanto em Milton Keynes ocorria a revolução, Max Verstappen e Toto Wolff relaxavam ao sol em 2 iates ancorados a poucos metros um do outro. E não é uma coincidência. A Mercedes o quer há anos e agora, com Horner fora e a Red Bull ferida, chegou o momento perfeito para fazer a jogada. Toto Wolff sabe que para vencer em 2026 precisa de um carro novo e Max Verstappen pilotando. E já começou a falar sobre futuro, visão e projeto. E justo quando a Red Bull se agarra ao seu campeão para não afundar, Toto Wolff aproveita do outro lado. Mas temos que ficar tranquilos porque Max decidirá até o verão onde irá para 2026, se vai para a Mercedes ou fica na Red Bull. Se eu estivesse no lugar do Max, ouvindo as declarações do seu chefe, escolheria a Mercedes. Porque tenho certeza que eles terão um projeto vencedor, ou pelo menos lutando pelo Mundial a partir de 2026. Considerando o novo motor Mercedes que convenceu no banco, você tem uma equipe de suporte por trás, com muita estabilidade. O motor da Red Bull Powertrains em parceria com a Ford é sólido e estável como o da Mercedes, sem a necessidade de uma revolução. Você tem a garantia de Toto Wolff, que é um diretor de equipe sólido. Então, para o Max, o caminho está livre para ir para a Mercedes e depois tentar lutar pelo título nos próximos anos, até porque não é obrigatório. A Mercedes não precisa estar no topo, porque vimos nos últimos anos, quando a Red Bull não estava em seu nível máximo, como, por exemplo, no ano passado, Verstappen deu um jeito e ganhou o título de piloto.
O mesmo poderia acontecer na Mercedes, ou poderíamos ver novamente o cenário de 2014 com uma Mercedes dominante na nova era híbrida. E lembremos que Lewis Hamilton, naquela época, tomou a decisão de deixar a McLaren, uma equipe renomada, em 2012 para depois ir para a Mercedes em 2013 e construir a história a partir de 2014. Na minha opinião, Verstappen tem em mente replicar a mesma cena de Hamilton pouco mais de 10 anos depois. Vamos ver quanto tempo durará o gardening leave de Christian Horner e para onde ele realmente poderia ir. Horner foi demitido, mas não está tecnicamente livre. Na verdade, a Red Bull o colocou em aviso prévio até o final de 2025. Isso significa que ele ainda é funcionário, mas sem poder ou acesso à equipe. Somente a partir de janeiro de 2026 ele poderá avaliar um novo cargo, possivelmente na Alpine ou em uma equipe inglesa baseada em Silverstone, como a Aston Martin. Por que a McLaren está tão convencida sobre Andrea Stella? A Alpine, através de Briatore, poderia contatar Christian Horner para colocá-lo na direção, dado sua experiência como chefe de equipe. E ele levou uma equipe como a Red Bull do nada à vitória, então para a Alpine seria ouro em pó. Talvez até com algumas ações da empresa, né? Um pouco como Toto Wolff tem com a Mercedes. Assim, dá um incentivo para trabalhar bem e ter mais sucesso a longo prazo, porque isso vale para a equipe e também para a cotação na bolsa. E o timing do Gardening Live de Christian Horner não é coincidência. Justamente em janeiro de 2026 é a data da audiência marcada no Tribunal de Trabalho de Londres para o caso que aconteceu no ano passado com Christian Horner. Horner estará presente, assim como a funcionária envolvida no escândalo. Todos nos lembramos do que aconteceu e a verdade é que Horner agora é um fantasma à espera. Precisamos ver se a Alpine o chamará de co-diretor, se essa opção também estiver disponível. Aston Martin, junto com um ex-parceiro histórico, Adrian Newey, com quem trabalhou por anos, poderiam se reunir novamente na Aston Martin para construir o futuro da equipe. No entanto, ele também gostaria de uma cotação da equipe, como Adrian Newey já recebeu. E a Red Bull atualmente tem um problema gigantesco, que é intransponível, não tem um sucessor forte, nem uma estrutura técnica sólida. Esses dois fatos isolados bastam para Max duvidar e deixar a equipe. Essa é a minha opinião, mas estou curioso para saber a de vocês também, pois é uma questão muito aberta. Christian Horner poderia ir para a Alpine ou Aston Martin, essas equipes são possibilidades, a McLaren é menos provável, pois ele se sente bem onde está. Atualmente eles estão tendo sucesso na Fórmula 1 com Andrea Stella como chefe de equipe e Zak Brown como Chief Executive Officer. E a McLaren tem uma estrutura hierárquica mais semelhante à Ferrari do que a Red Bull e Mercedes. Mas vamos olhar atentamente também o trabalho que está sendo feito na Ferrari em vista da Bélgica. Enquanto em Milton Keynes se trava uma guerra política, em Maranello o inimigo é mais sutil, o sentimento do monoposto. Após as qualificações de Silverstone, Charles Leclerc lançou uma mensagem clara, quase um grito de alerta. Nos microfones ele falou abertamente sobre problemas estranhos em sua SF25. Não se trata do clássico equilíbrio errado. Não é uma subviragem ou uma traseira instável, um carro nervoso e freado. Não, é algo mais sutil, mais difícil de observar até mesmo com as câmeras on-board. Algo que só se sente ao volante, a direção assistida. Leclerc mencionou sensações estranhas ao dirigir, principalmente na qualificação. Uma dificuldade que não aparece nas fases mais lentas, mas que se manifesta no momento decisivo, quando cada milímetro de trajetória faz a diferença. Segundo as análises iniciais, o problema estaria relacionado à direção hidráulica, assunto que abordamos ontem. Um sistema hidráulico que auxilia na direção e mal ajustado pode fazer o piloto perder completamente a sensação. Atenção, não se trata de uma falha em si, mas de uma configuração incorreta. E na Fórmula 1 moderna, tudo passa pela sensibilidade extrema do piloto e pelos micromovimentos das mãos. Esse sentimento mudou, principalmente dos treinos livres para a qualificação, em especial no Q3. Algo mudou na configuração da direção assistida entre a treino livre, 3 e a qualificação. A questão é, por quê? Por que arriscar uma mudança tão delicada justo no fim de semana em que se buscava uma resposta técnica para os rivais? Leclerc insinuou que a solução para o problema provavelmente já está em Spa. Se for apenas um problema de calibração da direção hidráulica, é uma boa notícia, pois pode ser resolvido rapidamente. Mas se o problema for mais profundo relacionado à arquitetura completa da suspensão ou ao limite mecânico do sistema, então seria necessário muito mais do que um simples ajuste. A Spada estreará a nova suspensão traseira, que será testada primeiro no Mugello no dia de filmagem na próxima semana. O sistema de direção hidráulica também será ajustado na próxima semana. Então veremos se dará respostas claras ao Leclerc e o veremos mais convencido do que antes. Comente abaixo sua opinião sobre os tópicos abordados no vídeo.
Como sempre, deixem um like, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem nenhuma notícia sobre a Fórmula 1 e a Ferrari. Que do rastro tudo, até o próximo vídeo.